Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para esse mais um momento de reflexão da palavra, hoje, onde estaremos encerrando esse tema, esse tema tão prazeroso que iniciamos acerca da doutrina da batalha espiritual. Hoje nós estaremos encerrando também o epílogo sobre Efésios 6, dentro dessa temática. Espero que você, sua família, tenham sido edificados e tenham podido aprender um pouco mais sobre esse movimento e que possamos, a partir daqui, compreender mais sobre a nossa vida cristã. Meu irmão, já que você já está sentado, confortável na sua casa, abra sua Bíblia juntamente comigo lá em Efésios, capítulo 6. Lemos do verso 10 até o verso 20. Faremos uma leitura hoje toda, tendo em vista que encerraremos hoje essa temática, e por isso leremos todo o texto. Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Já que você já achou, acredito eu, leia juntamente comigo aí na sua versão. E diz aqui o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Oremos ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, neste momento, por tua misericórdia que tem sido sobre nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a compreendermos mais a seriedade da vida cristã. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos crentes maduros no Senhor. Pai, nos socorre, nos auxilia. É assim que nós choramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse, hoje estamos no nosso quinto e último capítulo acerca do movimento de batalha espiritual e como, de fato, a doutrina da batalha espiritual ocorre segundo os ensinamentos bíblicos, fazendo esse comparativo, o qual fizemos no início, dando o pano de fundo histórico, o pano de fundo doutrinário, para assim então adentrarmos naquilo que a Bíblia diz acerca da verdadeira batalha espiritual. Chegamos até o verso 17 de Efésios, capítulo 6, e hoje estaremos adentrando os últimos versos e assim concluindo esse tema. Os irmãos, ao terminar o relato das peças que compõem a armadura de Deus, Paulo termina a sua carta aos Efésios com instruções sobre oração, como nós vimos a partir do verso 18. Vamos ler do 17 até o 20, diz novamente, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Nas palavras finais de Paulo, Paulo encerra aquela série de indumentárias da armadura de Deus com a oração. Em Efésios, as instruções para a oração, como vimos, nos trazem um modelo do movimento. Ao terminar o relato das peças que compõem as indumentárias, Paulo, em Efésios, introduz o termo oração, ou introduz a temática da oração, fidelizando as indumentárias. Quando nós vimos lá atrás o movimento de batalha espiritual, e nós destacamos take 2. Meus irmãos, Paulo, ao terminar o relato acerca das indumentárias, as peças que compõem a armadura de Deus, ele introduz o tema oração, algo que de fato é comum nas cartas de Paulo, mas tendo em vista que Paulo está tratando aqui da armadura de Deus, devemos observar com atenção essa questão, a oração. Nós vimos lá no verso 18, com toda oração e súplica. Quando nós observamos lá o movimento de batalha espiritual, nós nos distanciamos de algumas questões, mas destacamos pontos que nós devíamos observar, salvo os erros. E um deles foi justamente a valorização dada por esse movimento acerca da oração. Porém, o que nós vimos é que esse movimento erra ao esvaziar a soberania de Deus e a obra de Cristo, quando introduz a temática oração. Quando dão à oração um valor ao qual a palavra de Deus não a dá, ao qual sobrepõe a oração um poder ao qual a Bíblia não dá. Então, meus irmãos, precisamos entender o que de fato a Bíblia nos ensina sobre isso, porque o modelo do movimento de batalha espiritual, ele não pode ser encontrado nas Escrituras. Então nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: como a oração de fato, ou qual é a verdadeira relação da oração com a batalha espiritual e com a armadura de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui pelo menos 3 pontos e suas respectivas pontuações, mas o primeiro deles é que Paulo destaca aqui, ou Paulo está dizendo aqui, que nós devemos receber a armadura de Deus através da oração. Por isso a oração deve ser em todo o tempo, como Paulo diz no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Através da oração, a oração por isso precisa ser em todo o tempo, pois nós não sabemos quando será o dia mau, nós não sabemos em qual momento haverá um ataque contundente de Satanás em nossas vidas, ou uma tentativa de nos enganar. Por isso, precisamos estar vigiantes. Por isso Paulo diz aqui, assim como um soldado
precisa estar vigilante. Paulo diz aqui, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Um soldado, ele precisa, em meio à guerra, ele precisa estar vigilante. Ele não pode ser pego desapercebido. Ele não pode ser pego de surpresa, pois se ele não estiver preparado, ele morrerá. Por isso, a armadura de Deus jamais poderá ser removida. Assim como nós vimos na semana passada, que a armadura, ela não compõe, as suas peças não compõem fatores humanos, né? Elas são prerrogativas de Deus, dons de Deus. Assim também, essa armadura, meus irmãos, jamais poderá ser removida, pois o soldado, enquanto está em batalha, jamais se desarma, ele jamais abandona as suas armas. Nós também não podemos parar de usar nossa armadura. Por isso também, da mesma maneira, não podemos parar de orar. Precisamos lembrar que se a armadura de Deus, como nós vimos lá na semana passada, é Cristo, se a proteção de Deus sobre a igreja se traduz em Jesus Cristo e com toda a sua obra e com todos os resultados para a vida do crente, assim como a justificação, assim como a proteção do Senhor, logo os crentes já possuem essa armadura. Essa armadura é dada ao soldado cristão desde o momento em que ele é alistado nas tropas. Ou seja, no momento em que o Senhor, através da sua palavra, converteu o seu coração e o meu. Nós recebemos a armadura de Deus sobre nossas vidas. Já possuímos essa armadura, já possuímos a proteção de Deus. Como diz Pedro, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não os toca. A ideia de Paulo em terminar a lista das peças da armadura com a oração seria aquilo que nos diz Gideon B. Williamson. E ele diz o seguinte: todos os nossos equipamentos espirituais devem ser fortalecidos e reforçados pela oração. A oração é o fator evidente sobre a vida do crente. É a indumentária que compõe todas as outras e que fortalece todas as outras. Segundo John Bunyan, a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para que o bem da igreja seja efetuado, com também fiel submissão à sua vontade. Então, segundo John Bunyan, os elementos que devem compor nossas orações são um coração sincero e consciente, e também amoroso. A oração do crente é algo que não pode ser automatizado, mas deve ser algo de um coração sincero, de um coração refletivo, um coração consciente daquilo que está falando, e também um coração amoroso. Aqueles que não possuem amor em seus corações não poderão orar por outros. Aqueles que não possuírem esses elementos jamais serão orações atendidas. Segundo John Bunyan também, o meio pelo qual podemos orar e ter a certeza das nossas orações atendidas é Jesus Cristo. Meus irmãos, não há nada em nós que nos faça pessoas interessantes para Deus. Não há nada em nós que nos faça sermos dignos da atenção do Senhor, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que nos possibilita ter algo de valor.
para assim então sermos ouvidos. Por isso nossas orações são em nome de Jesus Cristo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, Ele é o penhor da nossa fé, Ele é o penhor da nossa esperança, Ele é o penhor da nossa certeza de que Deus está nos ouvindo. Bem, meus irmãos, segundo John Bunyan, o nosso meio pelo qual as nossas orações é atendidas é Jesus Cristo. Mas também temos um auxiliador, um outro auxiliador, alguém que é da mesma essência de Cristo e do Pai. Nosso auxiliador é o Espírito Santo, ao qual se encarrega de nos auxiliar em nossas orações. É por meio dele que nós temos a certeza de que os nossos verdadeiros desejos, a nossa verdadeira necessidade estará chegando aos ouvidos do Senhor. E segundo também John Bunyan, a fonte das nossas orações, daquilo que pronunciamos enquanto oramos, precisa ser as Escrituras. Precisamos orar a palavra, aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Não aquilo que está no nosso bel prazer, meus irmãos, mas aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte das nossas orações. E também, segundo John Bunyan, o fim das nossas orações é o benefício mútuo, é a mutualidade da igreja. O fim das nossas orações não é para que nós sejamos beneficiados sozinhos, mas para que a bênção de Deus esteja sobre toda a sua igreja, espalhada sobre a face da terra. Porém, meus irmãos, segundo também John Bunyan, nossas orações precisam ser submissas à vontade de Deus. E essa, meus irmãos, é o elemento de oração mais difícil. Porque muitas vezes, ao orar, nós ansiamos por ver a nossa vontade sendo realizada e nos decepcionamos quando as nossas vontades não são atendidas. Porém, algo que deve ser fundamental para as nossas orações é saber que a vontade de Deus seja feita. Por isso as nossas orações devem, seja feita a tua vontade. Como está na oração ensinada por Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Vejam como a oração ensinada por Jesus traz todos os elementos apontados por Bunyan. A nossa oração talvez precise de uma reforma. Talvez, meus irmãos, precisamos analisar as nossas orações. O elemento que finaliza o equipamento para a armadura de Deus é a oração, então precisamos analisar bem como temos orado. Precisamos, meus irmãos, verificar se nós estamos orando conforme esses elementos. Se nós estamos orando ao Senhor com um coração piedoso. Se nós, irmãos, estamos orando em nome de Jesus Cristo, se nós estamos tendo o auxílio do Espírito Santo em nossas orações, se nós estamos orando a palavra, se nós, meus irmãos, estamos orando com um fim não egocêntrico, mas o fim mútuo, onde a igreja possa ser abençoada juntamente conosco, e se nós estamos cientes de que a vontade de Deus será feita. Meus irmãos, a oração foi algo característico do ministério de Jesus. Nós vemos por diversas vezes Jesus buscando momentos para orar em particular. A oração foram elementos que compuseram os milagres de Jesus.
E isso, meus irmãos, foi expressado pela compreensão dos apóstolos. Os apóstolos compreenderam a necessidade e a importância da oração para o ministério. Como nós podemos ver lá em Atos 6. Se vocês puderem abrir, meus irmãos, juntamente comigo, Atos 6, um texto muito conhecido, que trata lá sobre a instituição dos diáconos. Atos 6, a partir do verso 4, diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja, meus irmãos, que a dedicação destes foram a oração e a palavra. A oração precisa estar atrelada à palavra, e os apóstolos compreenderam isso. A palavra e a oração ligadas exercem uma vital importância na vida cristã. Não só na vida do líder, mas também como dos crentes liderados. Vejam que aqui o verbo trazido por perseverar ou consagrar, dependendo da sua versão, traduz aqui como a palavra proskarterio, que denota uma fidelidade inabalável e sincera e dedicação de muito tempo a um certo empreendimento. Entenderam? A ideia dos apóstolos era que eles deveriam abrir mão de servir às mesas, para então se dedicar de maneira contundente, se dedicar de maneira sincera àquilo que era de mais importante: a oração e a palavra. Meus irmãos, em segundo lugar, Paulo nos diz que essa oração deve ser feita no Espírito Santo, ou no Espírito, ou pelo Espírito, dependendo da sua tradução. Mais uma vez, aqui nos utilizando de John Bunyan, ele diz o seguinte: orar com ou no Espírito é chegar-se a Deus sincera, consciente e afetuosamente por meio de Cristo, o qual necessariamente é uma obra do Espírito de Deus. Não há nenhum homem ou igreja no mundo que possa se aproximar de Deus em oração, se não for com a ajuda do Espírito Santo. Porque nele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Vejam, meus irmãos. E da mesma maneira, Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Abra aí sua Bíblia juntamente comigo. As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E, meus irmãos, no tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar ao crente a orar, duas observações aqui precisam ser feitas. Duas observações importantes precisam ser observadas aqui. Em primeiro lugar, o crente em Deus tem, em certo sentido, dois intercessores. Sim, dois intercessores divinos. Cristo intercede nos céus pelos crentes, perante a face do Pai. E o Espírito Santo intercede no íntimo do crente, na terra. Não devemos, porém, confundir, meus irmãos, intercessão com mediação. São duas coisas diferentes. A palavra do Senhor diz que nós só temos um mediador. Nós temos possivelmente dois intercessores divinos. Mas mediadores, nós só temos Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como diz lá em 1 Timóteo 2,5. Meus irmãos, o Espírito Santo é um intercessor, mas foi Cristo e somente Cristo que morreu por nós e pelos nossos pecados, tornando assim possível a nossa reconciliação com o Pai, tornando assim possível que possamos, meus irmãos, orar a Deus. Isso antes, meus irmãos, era impossível. E ainda que tivéssemos o intuito de orar ou de rezar a Deus, uma oração sem
Jesus Cristo é uma oração que não será ouvida. É uma oração que será rejeitada de pronto. Pois o mérito da oração é Cristo. O Espírito Santo não morreu por nossos pecados. Ele ora ao Pai em nosso favor com base na obra redentora de Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, como as nossas orações ganham uma força não pelo nosso próprio valor, independente de quanto tempo você tenha de igreja, de como você possa orar de maneira linda, com palavras eloquentes. Nada disso importa, pois aquele que ora com palavras simples e aquele que ora com palavras contundentes, palavras bonitas, possui o mesmo valor diante de Deus, pois o valor do crente que ora se baseia na obra de Cristo. Por isso não importa se você não sabe falar palavras bonitas. O importante é que você tenha um coração sincero diante do Senhor enquanto ora. A segunda ideia que nós precisamos nos ater aqui é a ideia dos gemidos, que provavelmente indica que o Espírito intercede juntamente com os gemidos do crente. O Espírito Santo não está aquém da dor do crente enquanto ora. Ele está numa sintonia com o gemido daquele que clama pela justiça vindoura. O Espírito Santo geme pelo dia da renovação. Geme dentro da nossa alma pelo que nós verdadeiramente mais ansiamos, que é o dia que o Senhor nos restaurará, que o Senhor nos conduzirá aos portões do céu. E lá nós estaremos com Cristo, de maneira vívida, presente, face a face. Esses gemidos têm lugar no coração do crente. Os desejos e anseios espirituais do crente têm a sua origem no Espírito Santo. Meus irmãos, as lágrimas que conduzimos naquelas orações mais lamuriosas não são porque somos bonzinhos, mas porque o Espírito Santo está gemendo dentro de nós. O Espírito Santo está nos conduzindo a um quebrantamento. Por isso, meus irmãos, a origem da nossa piedade espiritual está profundamente atrelada ao Espírito Santo, que habita em nosso coração, em nossos corações. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia da redenção, como eu falei. Ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito determinado por Deus. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro crente, por mais que possa não ter as suas orações atendidas, ele está satisfeito, porque ele sabe que a vontade de Deus foi feita. Isso não é porque, meus irmãos, nós atingimos um nível de maturidade, mas porque o Espírito Santo nos conduz a essa maturidade, a essa certeza de que, independente daquilo que aconteça, ainda que os dias maus cheguem, ainda que nós soframos, não seremos abatidos jamais, porque o Espírito Santo que está em nós nos dá o devido consolo. E por fim, meus irmãos, muito diferente do que pensam os adeptos do movimento de batalha espiritual, com suas orações de guerra e ações da fé positiva, em determinar, decretar, ordenar a Deus que faça isso ou aquilo. A oração ensinada por Paulo coloca em xeque
essas motivações do movimento de batalha espiritual. Como bem compreendeu Timothy Keller quando diz: o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus a minha, mas moldar a minha vontade à vontade de Deus. Ou semelhante, como disse o filósofo Søren Kierkegaard, a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Meus irmãos, precisamos compreender isso. A oração não pretende, ou pelo menos a oração bíblica não pretende exercer qualquer tipo de autoridade sobre Deus. Mas a verdadeira oração ensinada pelas Escrituras compreende uma total dependência de Deus, uma total carência de Deus. Por isso nós clamamos a Deus. Por isso Paulo diz que nós devemos orar intensamente a todo tempo. Por isso, meus irmãos, Paulo não está aqui ensinando sobre uma oração de guerra, pelo menos não segundo os moldes da batalha espiritual, autoritativos e autoproclamatórios. Eu determino, eu mando, eu faço, eu sou. Não, meus irmãos. O verdadeiro crente tem que possuir um coração quebrantado e contrito, como diz Davi lá no Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Essa oração ao qual o Senhor deseja não rejeitar, não irá rejeitar, porque ela é uma oração sincera. É uma oração racional, que compreende a sua verdadeira incapacidade. A oração, meus irmãos, na batalha espiritual não tem a função de amarrar ou quebrar nada. Porque tudo aquilo que deveria ser quebrado e amarrado já foi feito por Jesus, como nós vimos. Cristo é aquele que amarra o valente. E não vemos, meus irmãos, instruções, como já vimos, desse tipo nas Escrituras, nem com os exemplos em nenhum lugar aqui nas Escrituras. Se, porém, entendermos que Paulo ainda está falando da armadura de Deus, quando se refere à oração e não apenas encerrando um trecho ou um capítulo, então a instrução de Paulo sobre a oração e a sua função na guerra espiritual é simplesmente intercessória. A oração na batalha espiritual tem a função de interceder. Interceder pelos santos, como Paulo diz, intercedendo por todos os santos. Voltemos lá a Efésios capítulo 6. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembra, meus irmãos, quando eu falei lá no início, que um dos elementos que devem compor a oração ou estruturar a oração do crente deve ser que a oração ela não busca ter o fim de beneficiar a si mesmo, mas assim também como toda a igreja, todo o povo de Deus. Assim, Paulo diz que a oração na batalha espiritual deve ser, ou ter a função de interceder em favor do povo de Deus. Não que isso seja pouca coisa, mas ela deve interceder, buscar pelo socorro do Senhor. Ao intercedermos por alguém, demonstramos o nosso amor e gratidão para com Deus e para com os nossos irmãos em Cristo.
Vemos isso claro nas instruções das cartas de Paulo. Veja aí Filipenses capítulo 1, versos 3 a 5. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja também Colossenses, passe algumas páginas. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja também 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, isso era algo que Paulo compreendia muito bem acerca da intercessão, de como interceder, de que a oração tem o fim de beneficiar todo o corpo de Deus. Aqui em Efésios, Paulo nos recomenda que façamos súplicas por todos os santos, como já lemos. Essa é a verdadeira oração de batalha, é a verdadeira oração de guerra. Quando intercedemos pelos soldados, quando intercedemos uns pelos outros e oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Quando clamamos pelo socorro do Senhor para com a sua igreja, esse sim é a verdadeira oração de guerra. É como também nos instrui Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, como já falamos, o próprio Paulo aqui pede que os irmãos intercedam por ele. Paulo encerra a sua carta pedindo que os irmãos intercedam por ele. Paulo aqui poderia, meus irmãos, se Paulo fosse adepto do movimento de batalha espiritual, ele talvez poderia estar dizendo aos irmãos: olha, vão para frente da minha prisão, repreendam Satanás, amarrem o inimigo. Mas Paulo pede para que os irmãos intercedam. Paulo está preso e acorrentado, mas ele suplica que os irmãos orem, e que orem também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Vejam, meus irmãos, aqui também a ideia da oração como o fim de beneficiar todo o corpo, todo o reino. Paulo está pedindo que os irmãos orem, mas não só para que ele seja beneficiado, mas para que os irmãos orem, para que Paulo tenha intrepidez de pregar, mesmo em prisão. Porque Paulo sabe que não é a sua vontade que prevalecerá, mas a vontade de Deus. E as suas orações não podem conduzir apenas um egocentrismo, mas devem ter um fim de beneficiar o corpo de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que eu não estou querendo dizer que nós não podemos orar por nós e pelos nossos mais próximos. Podemos e devemos, mas também precisamos orar com o fim de que a igreja de Deus, com que o reino de Deus seja beneficiado. Esse tema deve compor as nossas orações.
E por fim, meus irmãos, o que podemos concluir com isso? Paulo nos ensina aqui a verdadeira oração de batalha espiritual, como eu já falei. Só há um Senhor dos exércitos e Ele nos conduz a uma vitória garantida. A nossa batalha tem vitória certa. Já foi ganha, conquistada na cruz. Deus mesmo garante a nossa proteção ao longo da nossa jornada cristã. Ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente, como diz o salmista no Salmo 49. Somos livres e libertos das ações de Satanás. Não devemos temer. Nós temos a garantia da liberdade e da vitória, mesmo em meio às lutas. Não pelas nossas orações de poder, não pelas nossas orações com palavras bonitas, mas pelas obras de Cristo. Isso está fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus, que por Ele mesmo nos reconciliou com o Pai. Por isso agora temos acesso, podemos orar a Deus. Não precisamos de nenhum sacerdote para que nos conduza em oração. Nós podemos agora mesmo nos prostrarmos e orarmos ao Senhor e clamarmos: Senhor, só Tu és Deus. Senhor, tende misericórdia do Teu povo. Oh, meu Pai. Meus irmãos, isso é a obra mais límpida, mais clara da graça. Isso é graça. É graça de Deus sobre nossas vidas. Temos acesso ao Pai e por isso podemos concluir que por Cristo temos a certeza que Deus ouve as nossas orações. Por Cristo Deus nos dá a garantia de que nossas orações estão ouvidas. Não de que todas as nossas orações serão realizadas, mas de que todas as nossas orações serão ouvidas. E segundo a vontade do Pai, serão realizadas. Nossas orações são poderosas sim. Não para mudar a mão de Deus, não para amarrar ou destruir Satanás, mas porque podemos falar com Deus. Somos seres pecadores, miseráveis, que têm a chance de falar com o seu Criador, com o Santo, com o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus da Igreja. Por isso, meus irmãos, podemos descansar no Senhor. Por isso, meus irmãos, podemos passar por qualquer tribulação. E, meus irmãos, eu gostaria que vocês soubessem que essa não será a primeira nem a última vez que nós passaremos por dificuldades. Essa pandemia só é mais uma dentre tantas outras que nós passaremos. Mas nós não devemos temer. Pois o Deus da palavra é com sua igreja. Por isso, curva sua cabeça e oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus e amado Pai, te damos graças por tua misericórdia. Senhor, certamente não somos dignos da tua mercê, não somos dignos, Senhor, da tua mão misericordiosa sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos perdão pelas nossas, ó Deus, pelos nossos pensamentos errados, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas de fé, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a amadurecer, Deus, a sairmos desse momento não como iniciamos, mais crentes no Senhor, mais fortalecidos no Senhor. É assim nós choramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.